Oi pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje o Senhor acrescentou algumas palavras, alguns ensinamentos ao meu coração para eu estar transmitindo para vocês do grupo e para todos aqueles que assistirem esse vídeo. Hoje eu não estou fazendo na live porque tem algumas informações detalhadas aqui que eu quero passar para vocês, para acrescentar naquilo que eu falei a respeito que nós somos constituídos por corpo, alma e espírito. E eu comentei com vocês nas lives que postei aí no grupo que eu estou estudando sobre o tabernáculo. E o tabernáculo, a figura do tabernáculo, nos ajuda muito a compreender a nossa vida cristã, a compreender a vontade de Deus. A figura do tabernáculo nos mostra como deve ser o nosso comportamento e também nos mostra as coisas que ainda vão acontecer. O tabernáculo, ele é uma tipologia, ele é uma sombra, ele é uma figura das coisas que aconteceram, das coisas que a gente vive atualmente e também daquelas que vão acontecer. Igual eu citei para vocês que no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, fala que Deus, ele revela as coisas do futuro através das coisas antigas. E apesar do tabernáculo estar no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, como você quiser chamar, na Antiga Aliança, ele faz parte dos nossos dias atuais, porque através dele a gente vai saber muita coisa a respeito de Deus e a respeito de como ele quer que nós sejamos na presença dele. Eu comentei em uns vídeos passados que Deus, ele quer tratar o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. E comentei que o lugar que Deus tem prioridade, que ele mais quer tratar em você, é no seu espírito, na sua alma e também no seu corpo. Essa é a forma completa, é o trabalhar completo de Deus, porque o trabalhar de Deus não é pela metade. Ele não trabalha só do lado de fora e ele não trabalha só do lado de dentro, apesar de o lado de dentro ser o lugar que Deus mais quer trabalhar, mas ele trabalha na gente por completo. Falei também que aquilo que está dentro de nós é o que nós vamos jorrar do lado exterior, que a nossa aparência vai nos mostrar, que as nossas atitudes vai mostrar o que a gente tem guardado em nosso coração, no nosso espírito e na nossa alma. Hoje eu quero abordar com vocês a respeito de os 3 níveis da vida cristã, usando também a figura do tabernáculo. Eu fiz um desenho aqui nessa lousa, tem bastante informação, mas eu quero que vocês foquem no seguinte, que o tabernáculo que Deus deu para Moisés, ele era constituído pelo Santo dos Santos, pelo lugar santo, que era dentro da tenda. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar que aqui eu fiz um retângulo que é simbolizando a tenda. E ela é dividida em 2 partes, o Santo dos Santos e o Lugar Santo. E aqui do lado de fora, onde ficava o altar de sacrifício e a pia de bronze, é considerado o átrio ou pátio. É o lugar exterior do tabernáculo. Então, usando o tabernáculo como uma figura, eu quero dizer que aqui é o espírito, a alma e o corpo. Em relação aos 3 níveis da vida do cristão, eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Isso você não vai responder para mim, isso você vai responder para si próprio e depois conversar com Deus a respeito disso. Porque nós vamos ler agora a palavra base para a nossa meditação hoje, que se encontra lá no livro de Romanos, na verdade é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, está no seu capítulo 12, versículo 2. Quem tiver em casa pode acompanhar comigo, tá? Que diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
A partir disso, nós vamos refletir agora se você está vivendo a boa, a perfeita ou a agradável vontade de Deus. Digo ainda, se você está vivendo o seu relacionamento com Deus na areia, com a água batendo só no seu calcanhar, se você está vivendo o seu relacionamento com Deus com a água batendo nos seus lombos, ou se você está vivendo o seu relacionamento com Deus em águas profundas. Porque eu digo para você que se seu relacionamento com Deus pega apenas no calcanhar, fica facinho de você retroceder, de você ser covarde, se acovardar e largar Deus. Se o seu relacionamento com Deus já estiver nos lombos, você já está num nível mais profundo, na onde que você vai ter mais dificuldade para voltar para a margem. Agora, se você estiver mergulhando em águas profundas, significa que o seu relacionamento com Deus está perfeito, no nível que Ele deseja, não só para mim, como para você e para todos nós. A vontade de Deus é que o nosso relacionamento seja perfeito. Assim como Ele disse para Abraão, lá no livro de Gênesis, anda na minha presença e ser perfeito. Mas o que é ser perfeito se é tão difícil ser 100% nesse corpo corruptível que a gente ainda vive? Para Deus ser perfeito, eu já vou dar uma dica para vocês. É amar como Deus ama. Por isso que a Bíblia vai falar que o maior dos dons é o amor. E em relação ao fruto do Espírito, o fruto mais admirável é o amor. Porque ser perfeito para Deus é amar como Ele ama. Lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer, no versículo 12, Jesus vai falar para os discípulos, vocês vão receber agora de mim um novo mandamento, amar como eu vos amo, amar ao próximo como eu vos amo. Talvez quem lê passe desapercebido, mas anteriormente o mandamento de Deus era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como você se ama, você ama o próximo. Mas agora com o Evangelho, com a nova aliança, por meio de Jesus, as coisas se afunilaram diante de Deus. Muitas pessoas pensam assim: agora que é o Evangelho, que não é mais o tempo da lei, as coisas ficaram mais fáceis, a gente é salvo pela graça. Então, se eu aceitar Jesus como Salvador, já sou salvo. Não é bem assim. Você é salvo quando aceita Jesus, na questão de você ser justificado por Cristo diante de Deus. Os seus pecados são perdoados instantaneamente diante de Deus, porque o sangue de Jesus já cobriu a sua vida. Mas existe, depois disso, um processo de purificação, de santificação, um processo que você vai ter que buscar intimidade com Deus, em viver as ordenanças de Deus segundo a palavra dele. Se você quiser viver depois de que você aceitar Jesus e quiser viver a sua vida da sua maneira, então, na verdade, você não aceitou Jesus, porque aceitar Jesus é aceitar os princípios dele, é aceitar o que diz na palavra dele. Me entende? Então, no Evangelho, que é considerada nova aliança, a lei de Cristo mudou, o mandamento de Cristo mudou. Antes eu tinha que amar como eu amo a mim mesmo. Mas agora Jesus está falando, você tem que amar o seu próximo como Deus ama. E essa é a parte mais complicada. Porque para que isso aconteça na nossa vida, a gente precisa estar num nível de águas profundas no Espírito. A gente tem que ser um crente no nível 3. Um crente totalmente espiritual, totalmente liberto da liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida, trabalhar na nossa vida, usar a nossa vida. Então, por isso que hoje eu vou ensinar sobre os 3 níveis de intimidade com Deus, os 3 níveis da vida cristã.
Eu vou ensinar para vocês passo a passo. Eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo para você compreender o raciocínio, ok? E se você estiver gostando, já deixa o seu like, compartilha com os seus amigos, comenta, fala, nossa, Aline, essa palavra me edificou, me ensinou muito. Porque se você dá o retorno, eu vou saber que Deus está transformando vidas através da minha vida. Porque esse é o objetivo, vidas serem alcançadas, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos começar pelo átrio. Eu disse para vocês que o átrio é a parte de fora do tabernáculo que Deus deu para Moisés. A primeira coisa aqui que a gente vai usar como figura, o átrio, ele vai simbolizar o nosso corpo. O lugar santo, a nossa alma, e o santo dos santos, o nosso espírito. Na maturidade cristã, o átrio, ele vai simbolizar a infância, quando você é uma criança ainda na presença de Deus. Criança não de idade, mas criança em comportamento, em atitudes, em ações, em caráter. Aquela pessoa que ainda precisa do leitinho espiritual, que vai conhecer agora os fundamentos, as bases do evangelho. Entende? O lugar santo vai simbolizar que você já é um jovem na presença de Deus. Que você já não depende de leitinho, mas que você já tá com as águas pegando nos seus lombos. O lugar santo dos santos vai simbolizar que você já é um crente maduro, que você já está mergulhado em águas profundas. Entende? Que você já está totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora, o que simboliza, por exemplo, eu viver na infância com Cristo, ser um crente infantil? Significa que você é um cristão que é guiado pela sua carne, que você é um cristão carnal, que você ainda continua sendo um homem natural ou uma mulher natural. De que forma? É um crente que vive pelo que acha, pelo que pensa, pelo que o corpo sente, pelo que o corpo deseja. Isso é ser um crente infantil. Eu tô na igreja, aceitei Jesus, mas eu ainda sou guiado pelos desejos da minha carne, mas ainda sou guiado pelo que eu acho, e não pelo que Deus pensa, ou que Deus acha, ou que Deus quer. Então, ser infantil é uma pessoa que é guiada pelos desejos da carne, ou pelos desejos naturais do ser humano. Digo ainda mais, do lado de fora do tabernáculo, onde é o átrio, o que ilumina lá? De dia ou de noite? Como é um lugar aberto, o que ilumina lá no átrio é o sol e a lua e as estrelas. O sol de dia e a lua de noite, correto? Então, o crente carnal, o crente natural, ele depende de coisas visíveis. Ele depende de coisas naturais para que a sua fé seja edificada. É uma pessoa, por exemplo, que não medita na palavra. É uma pessoa que só não dedica a sua vida em oração. É uma pessoa que está na igreja, que se diz que serve a Deus, mas só pede para Deus. É como se fosse a multidão. Porque onde Jesus tinha, sempre tinha a multidão e tinha os discípulos. A multidão só ia atrás de Jesus por causa dos milagres que ele fazia, por causa dos sinais, pelo pão que ele podia multiplicar, pela cura que ele podia dar, pela bênção financeira que ele podia oferecer. Isso é ser multidão. Isso é viver daquilo que enxerga, é ter uma fé baseada naquilo que vê Deus fazer, naquilo que Deus pode te dar, entendeu? Não naquilo que Deus já fez por você na cruz, que foi te dar a salvação. O crente carnal, ele tá preocupado com as coisas dessa terra. Ele tá feliz em viver na terra. Ele tá feliz em viver a sua própria vontade. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, o crente carnal é aquele que o que ilumina ele são coisas naturais, como o sol e a lua. Entendeu?
E o mais interessante aqui no livro lá de Timóteo, nas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, ele adverteu Timóteo, falando assim: Timóteo, vai chegar um tempo em que o povo de Deus, que diz ser de Deus, não vai suportar a sã doutrina, mas vão andar segundo as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades. E mais do que isso, Paulo fala, eles vão procurar mestres, ensinadores, doutores, líderes, que ensina para eles aquilo que eles querem, aquilo que vai exaltar o ego, a vontade, o desejo da carne, o desejo do ser humano, o desejo mundano. Então, Paulo já advertiu. Por que ele advertiu Timóteo sobre isso? Porque naquela época já existia esse tipo de crente, o crente carnal ou o crente infantil. Por que eu falo crente? Porque a pessoa já conhece sobre a salvação, ela já entrou na presença de Deus, mas ela ainda está num nível com Deus perigoso, num nível em que se um vento soprar, ela pode cair. No nível onde, se acontecer alguma coisa errada na vida dela, ela já quer abandonar a Deus. E isso porque o Senhor fala na sua palavra que ele não se agrada dos covardes, daquele que põe a mão no arado e depois abandona, daquele que quer retroceder, daquele que quer olhar para trás, igual a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. A Bíblia não fala que nós somos sal, mas quando a gente olha para trás, a gente é um sal sem sabor, a gente é uma estátua de sal que não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens e para ser desprezado. Então a gente tem que refletir bastante em não ser uma pessoa, um crente infantil. A gente tem que buscar amadurecer na presença de Deus. Vocês lembram lá no livro de Mateus sobre a parábola do semeador? Lá não fala que a semente caiu em boa terra e algumas produziram 30, outras 60 e outra 100. O crente infantil é considerado aquele que produz 30, que está apenas 30% na presença de Deus. Compreende? Hoje o Senhor está dizendo assim para você: me dá sua mão, vem mergulhar comigo em águas profundas. Entra comigo na tenda, não fique só do lado de fora não. Não seja infantil. Vamos amadurecer, vamos subir degraus espirituais. Chega de ser um crente 30%. Chega de ser uma pessoa que fala que é assim e ninguém muda. Hoje, comece a dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida.